Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um capítulo dessa série sobre ciência espiritual. Esse é o nosso 11º capítulo. E já quero antecipar para vocês que este ano nós teremos ainda mais um capítulo, 12º, e no dia 31 eu vou disponibilizar a todos uma meditação especial de fim de ano. Uma meditação que praticamos há mais de 50 anos e tem um poder profundo de não somente nos harmonizarmos, mas trabalharmos em prol de toda a humanidade. Essa meditação nós chamamos de a Festa da Esperança e no próximo capítulo eu darei mais detalhes. Então, o capítulo de hoje ele é dedicado a algo muito especial. A jornada de libertação do nosso espírito. Então, nós primeiro, antes de falarmos de libertação do espírito, é importante dar-se conta de uma coisa muito simples. Ninguém procura se libertar se não identificar antes as paredes que nos confinam. Então, se eu não me dou conta que estou preso, por que fazer um movimento de libertação? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Para início de conversa, gente, nós temos que entender o seguinte: nós, como seres humanos, somos seres multidimensionais. Isso significa que quando nós fomos criados originalmente, nós não tínhamos as limitações que nós entendemos hoje seriam as limitações deste corpo tridimensional. Eu já falei em capítulos anteriores sobre a criação do ser humano em outra área dessa galáxia. E quando fomos criados originalmente, nós não tínhamos esse confinamento em 3 dimensões deste corpo físico. Na realidade, originalmente, nós não precisávamos de um corpo físico para nos manifestar. O corpo mais denso de manifestação que nós humanos tínhamos era o corpo emocional. Então vejam que tínhamos muito mais flexibilidade, muito mais possibilidades, porque tínhamos consciência dessas 7 dimensões nas quais fomos criados e utilizávamos totalmente esse potencial. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Isso não quer dizer que o Criador tem 2 braços, 2 olhos, uma cabeça, 2 pernas. Não. Imagem e semelhança é o mesmo poder de criar, que é atributo do nosso Criador, nós também o temos. A diferença é que a criação do nosso Criador é perfeita, porque é plena de sabedoria, e nós carecemos dessa sabedoria. Então, a nossa jornada original era alcançar graus cada vez mais profundos de sabedoria para que a nossa criação continue no processo de aperfeiçoamento. Essa história eu já contei para vocês em capítulos anteriores, depois eu vou deixar aqui no card qual foi o capítulo, se vocês quiserem assistir. Mas o importante é o seguinte: nós, como seres humanos, nós estamos numa espécie de exílio nesse mundo tridimensional. Mas isso não é uma punição estabelecida pelo Criador ou por
seres superiores na espiritualidade. Não, nós criamos essa própria prisão. Exercendo o dom da criatividade, o ser humano criou sua própria prisão. Por quê? Porque a nossa criatividade está muito focada a questões muito básicas, muito elementares. Então, a criatividade começou trabalhando uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, e na tridimensionalidade nós criamos essa armadilha, porque nos encantamos com a tridimensionalidade. E deixamos de ter foco e atenção para as múltiplas dimensões que transcendem o tridimensional. Então, como concentramos muito a nossa criatividade no plano tridimensional, sem nos darmos conta, nós fomos sendo envolvidos e aprisionados por esse plano tridimensional. Então, essa prisão que nós criamos é uma criação em função da densidade do foco da nossa atenção. Sendo essa prisão densa demais para a nossa região de origem, eu já falei para vocês que o ser humano foi criado na região da estrela Vega. Mas vejam bem, como não necessitávamos ter um corpo físico, sim que é possível que exista consciências vivendo lá, porque os astrônomos já identificaram que na região da Vega, da estrela Vega, não existe condições para sustentar a vida como aqui, mas uma vida multidimensional que não necessita o corpo físico, certamente sim. Mas no momento que nós acumulamos densidade, não foi mais possível para nós continuarmos existindo lá. E foi necessário encontrar uma região no universo que fosse mais compatível a nos receber e suportar uma experiência nesse grau de densidade, que nós chamamos de manifestação. Então, tudo isso que aconteceu há éons no passado, que é retratado na Bíblia como a expulsão do homem do paraíso, tudo isso gerou um drama de proporções cósmicas. E para achar uma solução harmônica, as grandes consciências cósmicas participaram ativamente nesse processo. O processo de relocação das consciências humanas autoaprisionadas pela sua mente na tridimensionalidade das coisas. Então, isso foi necessário uma reunião onde avaliaram a situação e buscaram soluções. Essas grandes consciências cósmicas que cuidaram e orientaram esse processo foi, originalmente, o Criador da humanidade, o Senhor da Estrela Vega, Seihu, com o apoio da consciência grandíssima, altamente evoluída da estrela polar, que coordenou todo o processo. E, em homenagem a essa grande consciência, a maçonaria a homenageia com o nome de o grande arquiteto do universo. Na realidade, foi o grande arquiteto que arquitetou esse processo de transição. Juntamente com a consciência da estrela Sirius, que participou ativamente do translado das nossas consciências, a consciência do nosso Sol e, finalmente, a consciência do planeta Terra. Então, entendo, todos esses corpos celestes têm espíritos celestes e têm consciências. E essas consciências grandiosas, grande como um sol, foram ativamente
partícipes desse processo. Muito bem, então veja o que aconteceu. O ser humano criou essa prisão. E o ser humano aprisionado não podia mais viver em sua pátria de origem. Então, essa alegoria que fomos expulsos, na realidade fomos expulsos pelas nossas limitações, e não por uma divindade irada. E o local que foi encontrado foi numa região da nossa galáxia chamada Zodíaco. Essa região zodiacal, ela tem uma cerca representada pelos 12 signos, é a mesma coisa, os 12 signos são, na realidade, 12 grandes consciências que cuidam, são guardiões dessa região, para que tudo o que ocorra nessa região não sofra interferência externa. Então, através de negociações com o dirigente do Zodíaco, porque o Zodíaco foi criado com um propósito diferente da nossa experiência humana, o Zodíaco foi criado como um berçário ou uma escola de evolução angelical, mas nessa região existia a tridimensionalidade como parte do currículo de aprendizado aqui. Então, em função disso, nós fomos enviados para cá. E durante o processo de translado, claro que a consciência do planeta Terra, a Mãe Terra, produziu mutações genéticas dentro do ramo dos primatas para criar um corpo que suportasse a nossa consciência. Então vejam, hoje em dia se fala muito de aliens, de ETs e tal. Nós somos ETs. A única coisa que é diferente do que se fala aí, nós não viemos para cá em uma nave espacial, porque nós viemos em um corpo sutil, enquanto que o invólucro concreto foi sendo adaptado aqui durante o nosso processo de translado. E também essa criação desse corpo não foi porque deuses irados criaram mutações genéticas dentro dos primatas para criar uma raça de escravos. Não, nós mesmos produzimos todo esse processo no momento que nós não podemos mais ficar na pátria de origem. Então a consciência, a grande consciência planetária, desencadeou esse processo chamado de mutações genéticas para criar corpos que nos aceitassem. E o primeiro corpo que aceitou o espírito humano foi os Neandertais, e à medida que nós íamos evoluindo, nós íamos passando para os corpos dos Homo sapiens. O grande desafio foi porque nessa experiência aqui, o corpo mais denso, o corpo físico, ele não durava para sempre. Então nós começamos a viver esse processo um tanto quanto traumático, que é a morte e a reencarnação. Então, esse é o mapa da nossa jornada, desse exílio autoimposto. Nós que estávamos no Mar de Druva, a região da Estrela Vega, fomos transladados para a Estrela Polar, onde o Ancião dos Dias, que é o nome verdadeiro da consciência polar, arquitetou um plano e nos direcionou para dentro dessa região, cercada por 12 signos, chamado Zodíaco, e nós passamos primeiro pela estrela Sirius, onde nos adaptamos a esse novo nível de experimentação. Sirius estabeleceu, na estrela Sírio, a grande consciência de Sírio estabeleceu as diretrizes, nos deu certas opções, porque nós ainda tínhamos o livre-arbítrio, e daqui fomos enviados para o Sol. No Sol nós recebemos um Cicerone, uma consciência que servirá de guia enquanto nós estivermos aqui. Essa consciência se chama Eu Superior. E, finalmente, então, fomos enviados para a Terra, onde a evolução
no ramo dos primatas, criou o corpo onde nós nos adaptávamos plenamente. Então essa foi a nossa jornada, a queda do homem, a expulsão do paraíso mencionado na Bíblia. Chegando na Terra, o que aconteceu? Começamos a viver essa vida tridimensional que idealizamos quando estávamos em Vega. Mas entendo, o exílio não é uma punição, nunca foi uma punição, mas uma consequência das limitações que nós mesmos criamos. Seres multidimensionais aprisionados num corpo tridimensional. A prisão do corpo num corpo tridimensional foi criada para se adaptar às limitações da nossa percepção. Então, gente, imagine o seguinte, nós temos mais do que 5 sentidos. Mas nós simplesmente bloqueamos e ficamos só com 5, que nos permite sobreviver no mundo tridimensional. Então, às vezes se fala, fulano tem clarividência, fulano tem clareaudiência e outros sentidos a mais. Isso é inato e fazia parte da nossa essência até o momento que nós criamos esses bloqueios e isolamos esse potencial. Então, hoje em dia, à medida do nosso trabalho de autodesenvolvimento, do nosso trabalho de consciência, nós pouco a pouco vamos reconectando com esses outros sentidos. E esses outros sentidos nos garantem que o que antes imaginávamos como algo espiritual, alguma coisa sutil, muito distante, na realidade faz parte da realidade. Essa é a questão. Então veja, o poder ilusório da nossa mente é o nosso verdadeiro carcereiro. O despertar da consciência é o primeiro passo da libertação dessa prisão chamada zodíaco. As grandes consciências cósmicas não são os carcereiros. Isso é muito importante nós termos bem claro. Eles são nossos guardiões, eles são nossos protetores, eles cuidam, protegem, inspiram o nosso despertar. Começando com o nosso eu superior. O nosso eu superior representa o primeiro mestre, o primeiro guia. O nosso eu superior, ele está ávido para contactar-nos, mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que buscá-lo. E isso a gente faz como? Através da meditação. Então, nos capítulos anteriores, nos capítulos 8 e 9, eu já dei os rudimentos dessa meditação, que nós temos que ir trabalhando e aprofundando, porque isso vai nos levar a conectar com o nosso primeiro mestre, o nosso primeiro guia, que é o nosso eu superior. Então, todas essas grandes consciências cósmicas, elas estão nos cuidando, estão atentas a nós e nos ajudando à medida que nós permitimos, que nós abrimos nossa consciência para receber a inspiração emanada por essas grandes consciências. Então, a volta ao lar, a volta à região do universo chamado Mar de Druva, que é o nosso lar, depende desse despertar espiritual. Para alcançarmos esse despertar, nós precisamos de 2 ferramentas. Uma é o conhecimento, nós temos que buscar aprender mais e mais dessa realidade sutil. Esse conhecimento que é aquele que nos liberta. E o segundo passo é colocar em prática a informação teórica que recebemos na busca do conhecimento. Como fazemos isso? Através da meditação. A meditação é a grande ferramenta que tira as vendas que estão limitando outros sentidos para que nós possamos, então, ver a realidade através dos nossos olhos originais, os olhos multidimensionais.
e nos libertarmos desta carapaça tridimensional que não nos permite ver a totalidade das coisas. Esses passos são 5. Aqui eu vou apresentá-lo de uma maneira rápida, mas isso na realidade é uma jornada, não digo longa, mas é uma jornada que, de acordo com o grau de dedicação, nós vamos alcançando os objetivos esperados. O primeiro passo ele é muito pequeno, mede aproximadamente 33 centímetros. O primeiro passo é levarmos a nossa consciência do topo da nossa cabeça até o centro do nosso coração, até o centro do ventrículo direito do nosso coração. Então, os rudimentos deste passo já estão nos exercícios de meditação que eu passei para vocês, que é diminuir a consciência ao tamanho de um grão ou menor ainda, e essa consciência diminuta se lança dentro do nosso corpo até alcançar o nosso coração energético. Esse trabalho sim se chama de concentração, levar a consciência ao nosso centro. E ali nós vamos explorar essa região até encontrarmos nosso eu superior. Esse é o primeiro passo, simples. E isso já está nas duas meditações apresentadas no capítulo 8 e 9. O segundo passo é um pouco mais longo, aproximadamente 6.000 quilômetros, que é levar a nossa consciência desde o nosso coração até o coração planetário. Então, não é o coração desse corpo celeste, mas da consciência desse corpo celeste chamado Terra. Então, o coração espiritual da Terra. E ali contactar com a consciência desse planeta, que nós as batizamos de Mãe Terra, ou Mãe Natureza. Chegando aí, necessitamos contactar com essa grande consciência, assim como nós fizemos o primeiro passo contactando com o nosso eu superior. Isso vai expandir a nossa percepção muito mais. E estaremos avançando nessa jornada. O terceiro passo, aí é um pouco mais longo, é levarmos a nossa consciência do coração da Terra para o coração do Sol, desse astro que controla todo o sistema através da sua força gravitacional e, ao mesmo tempo, vivifica todo o sistema. A grande consciência solar está muito atenta a nós, porque foi a grande consciência solar que nos emprestou o eu superior para seguir de guia. Nós podemos dizer que o eu superior é como se fosse um átomo solar que está pulsando dentro do nosso coração, aguardando o momento de nós contatarmos com ele para ele iniciar o processo de orientação da nossa libertação. Então vejam, esse terceiro passo é levar a consciência do coração planetário ao coração solar. Mas a jornada continua. Depois de ancorarmos a nossa compreensão e estabelecermos uma comunicação com a consciência solar, nós seremos guiados para seguir adiante. E o próximo passo é a estrela Sírius. A estrela Sírius é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Ela é referência de luminosidade na astronomia e foi sempre uma referência em todas as culturas do passado, inclusive da orientação das grandes pirâmides, depende da localização da estrela Sírius. Na estrela Sírius existe uma grande consciência atenta às atividades na Terra. Mais que isso, dedicada a inspirar a nossa jornada aqui.
inspirar nossos movimentos e guiar a nossa busca para alcançarmos a libertação. Na estrela Sírius existe um conselho totalmente dedicado às questões humanas aqui na Terra. Mas isso é um tema do nosso próximo encontro. Eu vou falar mais profundamente de tudo o que se passa nessa estrela. E como contactar estas consciências de altíssima espiritualidade. Então, vejam bem, o ser humano, à medida que ele vai se libertando da densidade, que ele vai passando por um processo de purificação e resgatando a nobreza de coração, através dos 3 primeiros passos, nós seremos qualificados para elevarmos a nossa consciência até o coração dessa grande estrela, que é a estrela Sírius. E aí estaremos a um passo da libertação, porque da estrela Sírius, do coração da estrela Sírius, nós daremos o último salto, que é em direção à estrela polar, que fica na projeção do Polo Norte, de forma que, se nós observarmos a estrela polar, embora daqui do hemisfério sul seja impossível, mas no hemisfério norte, observando a estrela polar, a gente vê que durante a noite inteira todas as estrelas mudam de lugar, menos a polar, porque ela está exatamente no centro da projeção do Polo Norte. E ali está a consciência que arquitetou todo esse plano, o ancião dos dias, ou o grande arquiteto do universo, que estará radiante nos esperando, porque alcançarmos este coração cósmico, que é da estrela polar, nos garante que estamos libertos e prontos para voltar ao nosso lar, que é a região da estrela Vega. Então vejam, claro que parece simples, não é tão simples, mas essa história é uma história que está registrada em múltiplas tradições. E eu explico por quê. A Terra, o Sol, Sírius e Polar são representados por 4 figuras. A Terra, a consciência do planeta Terra, é representada pelo touro. Por isso que em muitas tradições do passado, a imagem do touro era adorada como uma divindade. O touro, na realidade, representa a consciência planetária. A consciência solar é representada pelo leão. Também uma figura muito presente em culturas e tradições do passado. A consciência de Sírius é representada pela águia. Então vejam, touro, leão e águia, 3 animais, porque tanto a Terra, quanto o Sol, quanto o Sírius ainda estão dentro dessa região chamada zodíaco. O zodíaco representa o círculo ou o disco animal. Porque nós, consciências humanas, fomos aprisionadas em um corpo animal. Finalmente, o polar, ela tem a representação da figura humana, porque lá nós nos reconhecemos como seres humanos, além do reino animal. Então vejam, na tradição cristã, essas 4 imagens do touro, do leão, da águia e do homem, às vezes representado como anjo também, estão associados aos 4 evangelistas. Na Assíria e Babilônia, essas 4 representações estavam integradas em uma imagem só. A esfinge persa, que ela tem um corpo de touro, as patas dianteiras de leão, as asas de águia e a cabeça humana. E se nós voltarmos para o Antigo Testamento, também existe
uma imagem muito poderosa, que é a visão de Ezequiel, que visualizou que do céu desciam círculos, dentro de círculos onde tinha muitos olhos, e de lá saíam seres angelicais com asas e com 4 faces, uma face humana, uma face de águia, uma face de leão e uma face de touro. Então vejo que esse simbolismo desses níveis de consciência que nós necessitamos alcançar estão representados nas tradições do passado, através de símbolos. Por quê? No nosso encontro passado, no episódio 10, eu falei a importância do símbolo, porque o símbolo não muda de significado ao longo do tempo, enquanto as palavras sim. Muito bem. Então, o nosso desafio é elevarmos a nossa consciência. Um grande ocultista do século passado, Papi, ele faz essa representação. A nossa descida à materialidade, a nossa queda à materialidade, é representada pelas 4 figuras da direita, onde o homem perdeu a sua consciência de ser humano e assumiu a consciência de um macaco, que foi baixando para a consciência de um papagaio, de um javali e terminou a consciência de um porco. Não é uma coisa ofensiva, simplesmente mostra que o nosso interesse, que tinha uma percepção múltipla, foi se diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que a gente vê na imagem simbólica de um porco? É um animal que fica com a cabeça voltada para baixo, fuçando na lama, buscando as coisas que satisfazem os seus prazeres mais básicos. Já o simbolismo da evolução é representado por essa figura da esquerda, onde a consciência humana primeiro alcança a compreensão da consciência do touro, que é o símbolo da terra. Então, o que significa o touro? O touro é um animal muito forte, mas ele, embora tenha força, ele não tem consciência da sua força. Tanto que um garoto com uma vara consegue conduzir um touro por cercado. À medida que a nossa busca transcende a consciência do touro, que é a consciência que tem força, e se lança em direção ao coração do sol e alcança a consciência do leão, aí nós já temos um grau mais na evolução, porque o leão, ele é forte e tem consciência que é forte. Já um touro, um leão não é guiado por uma jaula com uma varinha. Mas a nossa busca vai adiante. Nós temos que elevar a nossa consciência, a consciência da águia, representando por Sírios. Então vejam, a águia é um animal forte, é uma das aves mais fortes que existem. Ela tem consciência da sua força. E ela não está limitada às questões terrestres, porque ela tem asas que a permitem lançar-se a alturas imensas. Essas alturas são as alturas da nossa imaginação, que nos liberta da tridimensionalidade das coisas. E, finalmente, quando nos elevamos até o coração da estrela polar, resgatamos a consciência de seres humanos. Então, essas imagens poderosas, elas representam a nossa jornada. É uma jornada factível, mas necessitamos ter determinação para tanto. E nessa jornada, gente, nós temos que conviver com a tridimensionalidade, que é a nossa luta do dia a dia, de sobrevivência aqui, mas, ao mesmo tempo, dedicar a nossa consciência ao que está mais além. Então, vejam que, se nós observarmos nos últimos anos, no último século, o ser humano já alcançou uma consciência
que não tinha antes, que é o vislumbre da libertação. Com os estudos de Albert Einstein, foi provado que nós não estamos num universo tridimensional, mas pelo menos quadridimensional. 3 dimensões de espaço, altura, largura e profundidade, e uma 4ª dimensão que é o tempo. O ser humano começou a entender o tempo como uma dimensão. Isso muda tudo. Por quê? Vejam bem. Até o século passado, nós não entendíamos o tempo. Agora começamos a entender. Por exemplo, esse cristal. Ele é uma figura que tem altura, largura e profundidade. Nesse momento está em estado bruto. Talvez daqui a um ano ele seja lapidado e seja uma joia. Ou seja pulverizado. Enfim, o tempo mostra que nada se mantém da mesma forma para sempre. Então a consciência do tempo faz toda a diferença e é o primeiro passo na nossa busca. E isso foi alcançado pela ciência no século passado, está passando para nós que estamos buscando uma dimensão mais sutil da ciência, a ciência espiritual. Gente, acho que eu já passei informações suficientes para vocês processarem, digerirem, e eu convido a todos que se conectem no próximo capítulo, o capítulo número 12, porque eu vou falar muito de um ritual que a humanidade vem celebrando há milênios. E um ritual que nos ajuda a conectar ou iniciar um processo de conexão com as grandes consciências que estão na estrela Sírius. Não percam. Se vocês gostaram dessa apresentação, por favor, não se esqueçam de deixar um like aqui no canal. E se vocês quiserem receber notificações do nosso próximo encontro, nosso próximo episódio, vocês podem se inscrever no canal em YouTube. Esse canal do YouTube se chama Carlos Guterres. Então, até lá, espero que vocês reflitam, meditem e processem toda essa informação que eu compartilhei com vocês. Muito obrigado e até breve.